Enquanto você vai se preparando aí, pode ir abrindo a palavra de Deus em a primeira carta de Coríntios, capítulo 3. Uma alegria mais uma vez estar aqui para ministrar aos irmãos a palavra do Senhor. Obrigado, irmão André, obrigado, irmã Lely, por nos conduzir nesse período de louvor. Enquanto você procura aí o texto, 1 Coríntios 3, vou colocar aqui o título da nossa meditação hoje. É uma pergunta, tá? Que tipo de padeiro é você? Hoje, todo mundo aqui vai ser padeiro. Só queremos descobrir qual tipo nós somos. 1 Coríntios 3, do versos 12 ao 15. Eu não vou explorar muito o texto, mas eu quero usar esse texto como ponto de partida para essa meditação da palavra do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com os irmãos novamente. Os irmãos sabem, não sei se sabem, talvez sabem, que eu fui a New Orleans no fim de semana e fui ministrar uma escola de libertação numa igreja brasileira lá. Foi uma bênção. Terminei pregando em Baton Rouge, que é 70 milhas de New Orleans. Depois eu preguei numa igreja em New Orleans também. Eu já tinha ido lá 6 anos atrás e foi um prazer voltar lá agora. Quem poderia ler esse texto aí? Quem tem ele aí, bonitinho, que está aí pronto? Silviano, você tem ele aí? Sim. Do verso 12 ao 15? Dá para ler? Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Obrigado por ler esse texto. O primeiro ponto que eu vou dar alguns versos para nós meditarmos é esse: que Deus fez o homem para produzir algo. O primeiro texto que eu quero olhar é Efésios 2:10, tá? Deus fez o homem para produzir algo. Hoje, na nossa lição, Deus vai nos mandar fazer um bolo. Ele vai nos dar os ingredientes e cada um vai fazer o seu próprio bolo. Mas Efésios 2:10 diz que nós somos criaturas suas, destinados para as boas obras que o Deus de antemão preparou para nós. Eu quero ler as palavras exatas do texto. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Eu comecei o estudo, nem fiz uma oração específica, quero orar antes de continuar. Pai, obrigado pela tua palavra poderosa, tremenda, é sempre a mesma, é como martelo, é como fogo. Alguém diz comigo: Senhor, obrigado pelo alimento dessa noite. Deus, eu quero te agradecer pela tua grande generosidade em nos dar a tua palavra cada semana neste lugar. Abre o nosso espírito para que possamos comer, nos alimentar daquilo que o Senhor trouxe para nós. Eu te dou graças por reunir estes filhos do Senhor
para compartilharmos a tua palavra e o teu pão, em nome de Jesus. Nós fomos colocados na terra para produzir algo. Vocês sabem, eu tenho pregado às vezes o oposto disso, não assim pregando contra isso, mas eu prego o outro lado, que é a questão do dom, né? Eu sempre falo que o dom é um perigo e as pessoas sempre se empolgam muito com o dom. Mas a verdade é que se Deus não quisesse um fruto, Ele não teria nos dado dons. Deus nos deu dons e capacidades porque Ele espera um fruto de nós. Tá? Ele espera um fruto da nossa parte e a gente tem que estar realmente preocupado em produzir o fruto. Outro texto que eu quero ler aqui é João capítulo 15, uma parte do versículo 2 e uma parte do versículo 8. O Senhor tem uma expectativa de que nós produzamos fruto. Veja, a vida do homem na terra é para construir obras. Lógico que estas obras, Deus quer que elas permaneçam para a eternidade. Por isso que a gente tem que fazer um bolo bom. Porque o bolo de algumas pessoas vai estragar. Não vai durar a eternidade. Então, que tipo de padeiro nós somos? Porque Deus está esperando uma obra nossa, um fruto nosso. Deus colocou um ser humano na terra e espera que ele dê fruto. Em João capítulo 2, verso 15, o Senhor diz que toda vara em mim que não dá fruto, Ele corta. É tipo assim, não deu fruto, não produziu nada, não. Esse cortar aqui é tirar da terra mesmo. Tipo assim, não está produzindo, não produz. Eu vou mostrar como não é possível estar sobre a terra e não produzir um fruto. Em outras palavras, não é possível entrar na padaria de Deus, que é o mundo, e não fazer um bolo. Você faz um bolo. A questão hoje não é se você faz, se você não faz. É só que tipo de bolo você faz. Então, ele diz que ele corta quem não dá fruto, mas toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Alguém diz comigo só essas palavras, por favor. Deus é glorificado em fruto abundante. Então, você pode ver que hoje eu vou pregar um outro lado da mensagem. Não é que eu estou pregando contra, estou pregando o outro lado da mensagem. Porque uma verdade, ela tem vários lados. E hoje eu estou falando desse lado do dom, do fruto que o dom produz em nós e que nós precisamos que produzir algo para que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Então, mais um texto que eu quero ler é Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E esse é um dos textos mais assim, bem objetivos. Hebreus 6, versículos 7 e 8. Veja em todos esses textos a expectativa de Deus, de que o ser humano, e agora principalmente os servos de Deus, produzam um fruto. Hebreus 6, no versículo 7, diz assim: pois a terra que embebe a chuva que nela cai muitas vezes, e produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, ela recebe a bênção da parte de Deus. Você percebe que nem a chuva, ela não cai por acaso, ela é uma provisão de Deus para que a terra possa produzir. E aqui Deus está responsabilizando a terra, porque ela bebe a chuva que cai sobre ela, tá? E ela é lavrada por alguém está lavrando a terra, e essa terra é suposto produzir um fruto. E se ela produz, ela recebe uma bênção da parte de Deus. Veja que não tem como você escapar da padaria. Você tem que produzir um fruto. E no versículo 8, ele diz: mas se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está a sua maldição e o seu fim é ser queimada. Alguém vai produzir um fruto que não é suposto produzir, mas a verdade é que todo mundo vai produzir um fruto. Então, eu quero também, agora, de passagem, ler Apocalipse 14, versículo 13, onde eu gosto de dizer que esse versículo é a gaveta do caixão, né? Porque é o ditado que diz que caixão não tem gaveta, supondo que você não pode levar nada do que tem aqui na terra. Não pode levar um dinheiro, não pode levar um filho, não pode levar um casamento, não pode levar nada. Mas tem uma coisa que você inevitavelmente vai levar, que são as suas obras.
Então, Apocalipse 14, verso 13 diz: Então ouvi uma voz no céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. Interessante, né? Qualquer que seja o bolo que você fez, ele vai contigo. Então, hoje a gente tem que aprender a fazer bolo. Eu não sei como é que você está fazendo o seu bolo, como é que você mistura, o que você coloca. Se você coloca sal demais, ou não coloca sal nenhum, fica sem gosto. Se você coloca açúcar, fica doce demais. Ou se você não coloca açúcar, ou se você coloca, sei lá. Vamos ver. Que material você está usando para fazer o seu bolo? O último texto que eu queria ler, porque eu estou introduzindo um assunto, eu não estou pregando ainda, eu estou dizendo que Deus fez o homem para produzir algo. Eu gostaria de levar a igreja mais 2 textos apenas de passagem, que é Lucas 19, dos versos 16 ao 23, tá? Lucas 19, verso 16 ao 23, nós temos aqui a parábola das minas. Você percebe que toda a lógica bíblica, o raciocínio bíblico é que o homem foi feito para produzir algo e ele será recompensado por isso. Aliás, todo o significado da vida humana, toda a expectativa de recompensa depende de um trabalho que o homem vai produzir. Um trabalho que o homem vai produzir. Em Lucas 19, Deus diz que, começando no verso 11, eu não vou ler a parábola toda, mas que um homem saiu e ele chamou os seus servos e deu 5 talentos para um, 3 para outro e 2 para outro, ou minas. E aqui no verso 19 diz que apresentou-se o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ou, vamos contar isso aqui. Tá? Ele recebeu 5 e apresentou 10. É esse fruto que Deus está esperando. Escuta, ele recebeu 5. Ele apenas recebeu alguns ingredientes. E ele fez um bom bolo. Ele fez um bolo e apresentou o bolo para Deus. E Deus chegou e foi pedir as contas. E ele falou, você me deu isso, isso e isso. Eu te apresento isso. Deixa eu te falar, irmãos. Hoje, Deus quer falar conosco. Tá? Ele quer falar com cada um de nós aqui sobre o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos. E é tudo. Desde morar nesse planeta, olhar o sol, receber, ter a família, todos os recursos que nós temos, o lugar onde a gente nasceu, os pais que nós tivemos, Deus pegou cada ingrediente, colocou na vida de cada um e falou, faz um bolo aí. Vamos ver o que você faz com esses ingredientes que eu te dei. E vou falar uma coisa de cara aqui, que eu já vou repetir durante a palavra, que o problema não está nos ingredientes, tá? Que o que tem de chefe por aí, reclamando dos ingredientes, sendo que na verdade é ele que não sabe fazer bolo, tá? Porque os ingredientes, às vezes você dá o mesmo para uma pessoa e o mesmo para outra. Um faz um bolo com sabor, o outro faz um bolo com outro sabor, porque 2 mãos não fazem o mesmo bolo. Não fazem. Quem cozinha aqui sabe. A Gel fala comigo assim, não, é simples demais, faz aí, eu faço. Não sai do jeito que ela faz, nunca sai. Mas ela insiste em que eu seja um cozinheiro. Eu falo, o único cozinheiro que eu sou, eu trabalho na padaria de Deus. Então, ele me dá o pão dele e eu preparo para a igreja. Esse é o único pão que eu sei fazer. Agora, o meu ovo cozido sai perfeito. O outro chega e fala para ele assim no versículo... Bem, quando ele apresenta 10 minas, o Senhor responde, bem está, servo bom, no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Esse princípio é o princípio do significado da vida humana. Presta atenção. Deus chamou você, você existe. Aí ele colocou algo nas suas mãos. Não sei o que foi. Um talento, uma oportunidade. Colocou 5 minas nas suas mãos. Falou, vai viver, vai negociar e trabalhar. Quando eu voltar, eu quero ver o que você fez com aquilo que eu te dei. Aí, você chega e apresenta as 10 minas.
ou você produziu bem, você fez esse bolo. Aí ele fala assim, muito bem, agora você entra e você vai para outra vida, onde você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Então você percebe que o significado da nossa vida na eternidade é o bolo que a gente fez. Se fosse você, eu aprendi a fazer bolo o mais rápido possível. Porque todos somos padeiros na padaria de Deus. Uns deixam o bolo queimar, outros o bolo sai sem sal, ou sem açúcar. Eu não sei que tipo de bolo você faz, mas você vai descobrir hoje. Então, outro texto que eu quero ler de passagem só é 1 Coríntios 3, 12 a 15, onde já ficou claro ali pelo apóstolo Paulo que as pessoas edificam sobre o mesmo fundamento, que é Jesus. Elas recebem os mesmos ingredientes, porém, alguns fazem, versículo 12, se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Vale até a pena colocar a lista de materiais aqui. Ouro, prata, pedras preciosas. Tá? E as pessoas estão edificando. Aí depois, madeira. Madeira, feno, palha. Well, no caso aqui, está sugerindo que o edificador escolheu o material. E essa é uma coisa muito interessante, porque às vezes Deus nos dá o material e às vezes Ele deixa a gente escolher. Porque a gente tem em nós esse livre-arbítrio de escolher o que colocar na situação. Então, tem muita gente edificando, não muita gente, porque edificar com ouro não é todo mundo que tem ouro. Lá em Apocalipse 3,17, ele manda comprar. Vai comprar, porque você não tem. Você pensa que é rico, mas você não tem. Vai comprar ouro, você está fraquinho de ouro. Prata, pedras preciosas. Você vê que esses 3 primeiros materiais aqui são de pessoas ricas, tá? E você sabe que a riqueza no mundo espiritual é você buscar a presença de Deus, né? Eu falo, não tem outra forma de definir um crente verdadeiro, um crente aceso, a não ser vida de oração. Não tem outra forma. Tá? Não tem outra forma de definir a não ser a vida de oração. E deixa eu dizer, para fazer uma pausa aqui para os irmãos, porque os irmãos sabem que o Senhor criou um sistema em mim, que foi o sistema da folhinha. Bem, Ele criou em mim, é o sistema que eu sei ensinar, eu não sei inventar outra coisa, foi o que Ele ensinou. Você só pode dar aquilo que você tem. Mas deixa eu falar para você, essa folhinha de oração é um teste infalível. Ele é infalível. Obreiros e obreiros, tem esse obreiro, tem aquele que quer trabalhar, tem aquele que quer fazer, tem aquele que quer ser. Ok, todo mundo. Só que na hora da folhinha é que você vê. É na hora da folhinha de oração. E não é só o fato da pessoa orar, não. É o fato de ela anotar. Porque o fato de anotar não é, eu não sei anotar, não gosto de anotar. Não, é uma questão de obediência. Ela já começa a mostrar quem ela é a partir dali. Eu não gosto de anotar. Tá bom, você não gosta. Você não gosta de obedecer. Você não gosta de seguir uma direção que foi dada. Entendeu? Então, assim, várias pessoas, pastor, eu não consigo, falando. Vai tentando, irmão, eu não falo nada. Eu só falo assim, vai tentando. Porque eu não estou abrindo mão de você ainda. Mas o que eu percebo com o passar do tempo é que não há a prova é a vida de oração. A prova é a vida de oração. E deixa eu falar para você, se eu fosse você, eu agarrava essa dificuldade e vencia ela. Porque se há alguma coisa que a gente precisa vencer, é a vida de oração. E sabe o que vai acontecer nessa mensagem? A vida de oração é a cozinha, onde você cozinha o seu bolo. Gente que cozinha em outros lugares aí faz cada bolo que só a misericórdia. E o pior não é isso, é que ele obriga os outros a comer. Porque é o bolo do marido, então a mulherzinha vai ter que comer aquele. É o bolo da esposa. É essa aqui que você vai ter e não tem outra. Eu não sei fazer outro bolo, é só assim. A mãe é essa aqui, não tem outra. Porque não sabe fazer bolo na cozinha de oração. Porque a cozinha da oração, ela transforma o padeiro. Irmão, eu estou cansado de gente que sabe fazer muita coisa na igreja, mas não sabe orar.
Dá vontade de pedir ele para sair da igreja e entrar de novo pela porta certa. É a porta da oração. Entra por essa porta aqui. Aprende a orar. Aprende a buscar a Deus. Mas vamos em frente. Madeira, feno e palha. Se você olhar só pelo preço do material, e aqui tem construtor aqui, e se pedir para fazer um trabalho, uma das coisas que ele vai perguntar é se você quer gastar muito, se você quer gastar pouco. Ele já está falando assim, você quer fazer com material bom ou você quer fazer com material ruim? Então aqui é a mesma coisa que Deus pergunta. Você pode edificar uma construção de madeira que vai ser fantástica. Alguém já foi numa casa só de madeira, aquelas log house, beautiful, invernizada. Eu fui numa log house em New Hampshire que eu fiquei fascinado com a causa. Assim. Mas eu quero te perguntar, você passa ela pelo fogo, fica alguma coisa? Então eu não quero saber que madeira é, se é... Falei o nome das madeiras boas aí. Não quero saber que madeira é. Passou pelo fogo, já era. Parece muito firme. A casa de madeira é uma casa muito firme, é uma casa durável, uma casa confortável. E tem muito crente com a casa de madeira. Só que Paulo fala que ele vai passar no fogo e não vai sobrar nada. Então, assim, que tipo de padeiro você é? Agora eu vou começar a mensagem. E o meu primeiro ponto na mensagem é o seguinte. Para você produzir algo, Deus nos dá os ingredientes. E Deus nos dá os ingredientes. Aqui, eu acho que vocês já viram esses programas de competição de cozinha, não é? Masterchef, que mais? Sei lá, uma competição aí, né? E o que acontece ali? Tem as coisas lá da cozinha e os ingredientes, e eles dizem assim, vocês têm 2 horas para apresentar uma sobremesa. 2 horas para apresentar um prato. Deus faz a mesma coisa com a gente. Você tem 80 anos de vida, vai nascer em tal lugar, vai ter esse tipo de infância, esse tipo de vida jovem, vai casar com esse, vai divorciar desse, depois vai casar com esse, whatever, vai ter. Aí vai. Os ingredientes são muito variados. Você vai fazer uma faculdade, você não vai estudar nada, vai estudar só até a 5ª série. Whatever, e aí vai Deus dando os ingredientes e a vida acrescentando outros. E aí Deus está propondo a você um desafio. E o desafio é fazer o bolo, tá? Desafio. Essa mensagem, quando o Senhor me deu ela tinha outro nome. O primeiro nome que Deus me deu foi Desafios e Provisões. É assim, Deus te dá um desafio e te dá as provisões. E diz assim, eu quero ver o que você vai fazer com isso. Só que aí, o Espírito Santo foi falando comigo, que tal você chamar essa mensagem de o bolo que o padeiro fez? Eu dou o desafio. O desafio é, faça um bolo para mim. Faça um bolo para mim. Do tipo aqui, qual as obras que você vai apresentar para mim depois da sua vida? Que tipo de bolo você vai apresentar para mim? Esse é o desafio que Deus nos propõe. Não sabemos, na verdade, que Deus está querendo que a gente faça um bolo. Nós pensamos que a vida é um trabalho, tenho que trabalhar, cuidar da minha família. E mas você está fazendo um bolo sem saber. A vida é uma missão, a vida é um propósito. Ou o simples fato de viver a vida. Você entra no mundo e começa a viver. Quando você está vivo, você é obrigado a viver a vida. Eu estou bem filósofo hoje, mas presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Você não pode escolher ser um morto enquanto está vivo. Right? Se você está vivo, você está vivo. E quem está vivo está fazendo um bolo para Deus. Tá. Agora, Deus nos dá as provisões. Ele nos dá as provisões, que são os ingredientes. E estas provisões
são, como eu já disse, coisas que nós não escolhemos, como o país que a gente nasceu, os pais que a gente teve, a língua que a gente fala, as condições da nossa vida, que são tão diferentes de uns para os outros, mas são os ingredientes que Deus deu para cada um. Tá? As experiências da vida que são tão variadas, mas são os ingredientes que Deus deu para cada um. E você não pode trocar os ingredientes. Você não queria ter tido o pai que teve, ou ter passado aquilo em tal época da vida. Anyway, você tem que ver isso como uma provisão de Deus. Você tem que ver isso como um ingrediente que Deus colocou na sua mão. Tá? E a experiência que nós tivemos com a vida, a experiência que a gente teve com as pessoas, a experiência que a gente teve com Deus, a nossa história é a provisão. Alguém pode dizer isso? A nossa história é a nossa provisão. Tá? Vou até escrever aqui. A história da pessoa é a provisão. Estudou em tal escola, conheceu tais pessoas, teve memórias daquela cidade, depois mudou para outro país, para outro lugar, casou em outro lugar, teve a família em outro lugar, depois foi para outro lugar. A história da pessoa são as provisões de Deus, são os ingredientes que Deus deu. E o nosso fazer o bolo é justamente o que a gente fez, o que fizemos com tudo isso. O que fizemos? O que fizemos com esses ingredientes? Começamos a fazer um bolo sem perceber. O que a gente não percebeu é que, ao longo de viver com esses ingredientes, nós colocamos o nosso próprio sabor nesse bolo que estávamos fazendo. Tá? Uma pessoa com os mesmos ingredientes faria um bolo diferente. Como eu já disse, nenhum padeiro é igual. Então eu queria mencionar aqui aquela história do pai que tinha 2 filhos. O pai alcoólatra. Aí um dos filhos era tão alcoólatra quanto o pai. E a explicação dele era a seguinte: tendo o pai que eu tive, eu não podia ser diferente. O outro filho, porém, era um advogado muito respeitado. E alguém perguntou para ele: mas como? Você teve aquele pai? E ele disse: não, tendo o pai que eu tive, eu não podia ser igual a ele, tinha que ser diferente. Peraí, os ingredientes são os mesmos. O pai é o mesmo. A casa onde nasceu é a mesma. As condições são as mesmas. Mas um faz um bolo, o outro faz outro. Eu tenho certeza que o céu fica de longe olhando. Olha lá, passando a mesma estrada que o outro vai fazer. Aí os anjos: como é que aquele vai agir? Como é que aquele vai agir? Como é que aquele vai fazer? Como é que aquele vai fazer? E a questão toda está em que tipo de padeiro você é. Olha, lá em casa, meu pai é o mesmo pai dos 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. E nós crescemos na mesma igreja. Meu pai não ensinou uma coisa para um e ensinou outra para o outro. Ele ensinou a mesma para todo mundo. Ele não deu um exemplo para um e um exemplo para o outro. Ele deu o mesmo para todo mundo. Minha mãe, ela foi a mesma mãe com um e foi um exemplo a mãe com o outro e com todo mundo. Só que eu tenho um irmão meu que ele é revoltado com a igreja. Ele não vai à igreja. Ele era baterista da igreja. Mas ele nunca leu a Bíblia. Mas eu tive um pai que leu a Bíblia. Eu fui um dos filhos que comecei a ler a Bíblia como meu pai. Mas meu outro irmão nunca leu a Bíblia. Mas peraí, ele teve o mesmo pai. Qual a diferença aqui? A diferença é o padeiro. A diferença não são os ingredientes que as pessoas estão culpando. E quer saber de uma coisa? Quando Deus julgar a nossa vida, a gente não vai poder ter desculpa e falar para ele: mas se fosse outra condição, e Deus, deixa eu te mostrar alguém aqui com condições piores que você. Mas ele agiu de uma forma muito melhor que você. Então, assim, é tempo de a gente se reavaliar, de a gente se olhar e a gente perguntar: como eu estou fazendo
o bolo da minha vida. Eu estou dando orgulho para Deus, ou eu estou dizendo para Deus, eu não sou bom de fazer bolo. E não é só isso, porque o último ponto dessa mensagem é como aprender a fazer bolo. Só que vamos chegar lá. Por enquanto nós estamos analisando os padeiros. Então Deus, ele nos dá esse desafio. Faça um bolo para mim, eu te dou os ingredientes e quero ver que tipo de padeiro vai sair. Agora, como fazemos isso? A nossa história, que é os ingredientes, ou o que está presente nela, né? Alguns desses ingredientes da vida são, olha, os ingredientes negativos da vida, tá? Porque é o seguinte, não tem caso de você fazer um bolo doce e você coloca uma pitada de sal? Tá, mas imagina que você está fazendo um bolo doce, aí você põe uma colher de sal. Peraí. Não, era só uma pitadinha de sal. O que significa que a vida, nós temos ingredientes negativos, nós temos ingredientes positivos, tá? Nós temos ingredientes que são espirituais, que são Deus proveu. Por exemplo, dos espirituais aqui, antes de falar dos outros, eu vou falar da Bíblia, tá? Da oração, etc., do sangue de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, e todas as provisões espirituais, armas espirituais, todos são ingredientes espirituais que Deus nos deu. Agora, tem muito ingrediente ruim, a começar pelo pecado. Queria perguntar aqui, qual dos padeiros que está aqui, porque vocês todos são promovidos a chefe hoje, qual dos padeiros aqui teve o privilégio de não lidar com um ingrediente chamado pecado? Ou todos nós tivemos que lidar com ele no nosso bolo da vida? Right? Uma hora você foi fundo nele, outra hora você puxou o freio de mão e falou, não, aqui não. Outra hora você escorregou por ele. Mas todos tivemos que lidar com esse ingrediente. Junto com ele vem coisas como doença, saúde, desentendimento, dor, decepção, abusos, tragédias, perdas, rejeições, inimigos, problemas, necessidade, pobreza. O homem está submetido a todos esses ingredientes. O que ele faz com eles? Mas a vida não nos deu só coisas ruins, ela nos deu coisas boas também. Nós tivemos, na infância, nós tivemos amor, nós tivemos escola, durante a vida a gente teve trabalho, a gente teve relacionamentos, a gente teve pessoas que nos ensinaram, boas pessoas na nossa vida, uns tiveram riqueza, uns desfrutaram de coisas boas. Vocês entenderam o que eu estou falando? Há uma gama quase infinita de ingredientes para a nossa vida. E os ingredientes espirituais que estão disponíveis especialmente para nós, é incrível como muitos de nós não adiciona, não opera nessas oportunidades que Deus nos dá para fazer um bolo melhor. Porque quem pega tudo isso aqui e joga na Bíblia, leva para a oração e chama o Espírito Santo para ajudar a aquecer o forno e fazer essa coisa lá com Deus, com Bíblia, com oração, com o Espírito Santo, é incrível como o bolo sai diferente. É incrível como que um padeiro diferente surge de você simplesmente usar os ingredientes espirituais. Dependendo do padeiro, Deus é desonrado com esse bolo. Da maneira como ele faz o bolo, como ele mistura os ingredientes, como ele dá o seu próprio sabor a esse bolo. Então, eu queria mostrar, quando eu estava nessa meditação,
4 padeiros na Bíblia. Eles estão todos em sequência genealógica. Eu queria começar aqui uma pequena passagem no livro de 2 Crônicas, começando no capítulo 28. No versículo 1, surge aqui o primeiro padeiro, que é o rei Acás. O rei Acás. O rei Acás, ele reinou 16 anos. E o que 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1 diz é o seguinte. Primeiro Crônicas, não? Segundo. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Opa, peraí. Acás é um padeiro. Deus pegou os mesmos ingredientes. A nação de Israel, a nação de Judá, o trono de Judá, o povo de Deus, a lei de Moisés, os sacerdotes, um tempo de vida, uma família onde ele conhecia a palavra de Deus. O rei não nasceu no Haiti, ele nasceu em Israel. Ele falava o hebraico, ele conhecia o Velho Testamento. Sabe os ingredientes? Só que a casa falou, quer saber? Vou fazer outro bolo. Quero fazer um bolo do meu jeito. Ele reinou 16 anos, ele teve 16 anos para fazer um bolo nacional, assim, que envolveu a nação inteira. Então diz o versículo que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Baalins. Interessante que depois de Acás, vem um segundo padeiro, porque Acás morre 16 anos depois. E no capítulo 29, no versículo 1 do mesmo livro, aparece outro padeiro chamado Ezequias. Ezequias é filho do rei Acás. E esse levou 29 anos para fazer o bolo dele. E agora nós estamos falando de um bolo específico. Não o bolo da vida toda, mas do reinado deles. Desses 29 anos que Ezequias fez bolo, diz aqui o verso 1, Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ok, bolo ruim, bolo bom. Vamos lá. No próprio livro de 2 Crônicas, vamos para o capítulo 33, porque o filho de Ezequias é Manassés, e ele está em 2 Crônicas, no capítulo 33, o versículo 1, tinha Manassés, ele tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos. Uau! 55 anos para fazer um bolo. Esse aqui fez o pior bolo de todos. Right? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Versículo 9. Manassés fez tanto errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que eles fizeram mal pior do que as nações que o Senhor houvera destruído diante dos filhos de Israel. Bolo ruim, no meio, bolo bom. Mais um bolo ruim, um dos piores. Péssimo, Manassés. Só que depois de 55 anos, o filho de Manassés chama-se Josias. E ele está aqui em Crônicas, no capítulo 34, versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias. 31 anos para fazer o bolo. E o verso 2 diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai olhar depois na vida do rei Josias, que ele foi um dos melhores reis, um dos mais... que deu mais orgulho. Mas quando você olha para essa sequência aqui, olha aqui, ó. Padeiro ruim, bolo ruim.
Aí vem um padeiro bom, bolo bom. Aí segue a ele, na próxima geração, mais um padeiro ruim. Aí vem um bolo ruim. Aí, mesmo que foi 55 anos, meio século dessa ruindade, vem um bolo bom em seguida. Aí está aqui, por 31 anos. O país é o mesmo, a lei é a mesma, o Deus é o mesmo, o povo é o mesmo, a terra é a mesma, a região é a mesma, a oportunidade é a mesma, o trono é o mesmo, mas o bolo não é o mesmo. Agora, sabe outra coisa que é muito importante aqui? É que onde esse padeiro está, ele obriga uma nação inteira a comer o bolo que ele está fazendo. É incrível que se você é o marido e o pai, dependendo do padeiro que você é, todo mundo tem que comer o bolo que você faz. Porque é o homem que você é. Alguém diz comigo assim, é o homem que você é. Agora as mulheres falam também, é a mulher que você é. Mas repita comigo, é o pastor que você é. Repita comigo, é o patrão que você é. É o presidente da nação que é. Deixa eu te falar, no final das contas, tudo vai dar numa coisa, quem é a pessoa que está lá. O Brasil é o mesmo país. Tinha um padeiro lá uns anos atrás. Surgiu naquele país uma esperança por causa do padeiro. A esperança foi embora, porque o padeiro morreu. Não morreu, mas teve que sair. Entrou um outro padeiro. E o bolo que está vindo aí? Tudo vai terminar em um homem. Presta atenção, gente. Isso aqui é tão profundo, isso aqui é tão importante, que se eu fosse você, eu dizia para Deus assim, faz a sua obra em mim. Faz a sua obra em mim. Você só precisa fazer a obra em mim. Por quê? Não importa os ingredientes que você colocar na minha mão. Se eu for um homem bom, eu farei um bolo bom. Mas dependendo do homem que eu sou, não importa também os ingredientes que você colocar na minha mão, eu farei um bolo ruim. Quando eu continuo falando para a igreja, eu continuo falando para vocês, ora por você, ora por você, ora por você, porque Deus não está preocupado em mudar os ingredientes. Ele sabe que quem manda nessa história é o padeiro. Vamos fechar os olhos, onde a gente está, nesse minutinho, onde a gente está. Eu quero dar tempo para o Espírito Santo tirar a gente da distração, nesse momento. E eu quero falar com ele assim, eis-me aqui, eis-me aqui, Daniel, eis-me aqui, diante dessa igreja, diante destes irmãos, entregando a tua palavra. Quem sou eu, Senhor? Que tipo de padeiro eu sou? Que tipo de padeiro você já pôde fazer de mim? Senhor, aqui há homens, há maridos aqui, há patrões aqui, há obreiros aqui. Quem são estes homens, Senhor? Individualmente. Quem é cada um deles? Que tipo de bolo eles fazem, Senhor? Em suas famílias, em seus trabalhos, em suas... Senhor, há mulheres aqui, há mães, há esposas, há filhas, irmãs. Senhor, que tipo de bolo esta mulher faz? Qual que é a destreza ou a falta de destreza das mãos dela ou das mãos dele? Tua palavra diz, Senhor, que tu adestra minhas mãos para pelejar os meus dedos para a guerra, mas tu também é o mesmo que me ensina a fazer bolo. Nessa noite, eu quero pedir para mim e para todos nós que estamos aqui, nos ensina a fazer um bolo agradável a ti. Nos ensina a fazer um bolo que agrade o Senhor. Porque muito bolo que a gente está fazendo, nem a gente consegue comer. Imagina os outros, Senhor. Nem a gente consegue comer, Deus, do bolo que a gente faz. Quanto mais os outros, Senhor. Deus vem mudar o padeiro. Porque o Senhor é que pode mudar o padeiro nessa noite. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nessa noite, no nosso meio. Garabaxamacorabasai. Gurabasheteberabakai.
E alguém pode falar, faz de mim, Senhor, um padeiro melhor. Faz de mim um padeiro melhor. Faz de mim. Muda o padeiro, não precisa mudar os ingredientes. Muda o padeiro, Senhor. Essa é a oração. E eu farei um bolo que te agrada. Quero fazer um bolo que agrada ao Senhor. Meus amados, antes de sair dos reis, os reis tinham o mesmo país, tinham a mesma lei, o mesmo povo, o mesmo trono, o mesmo tempo, a mesma região. Eles vinham da mesma ascendência, eles vinham de Abraão, Isaac, Jacó e todos os reis bons que vieram atrás deles. E um dos reis principais que é interessante isso aqui, Marcos, é interessante isso aqui, que quando se fala de todos esses reis, quando ele compara Acaz, ou Ezequias, ou Manassés, ou Josias, eles sempre comparam ele com Davi. Ele diz assim, esse andou nos caminhos de Davi, seu pai. Esse não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Em outras palavras, Deus tinha um padeiro, uma referência, a qual ele comparava os outros. Ele fala assim, se você acha que ele não teve luta, para começar, quando ele era jovenzinho, o leão tentava matar as ovelhas dele e não deixava. O urso tentava matar as ovelhas dele, ele não deixava. Esse é o tipo de padeiro que ele era. É tanto que quando se precisou de um padeiro para derrubar um gigante, não achou outro, achou ele. E quando precisou de um guerreiro para guerrear as guerras do Senhor, não se achou outro, achou ele. Agora, na vida dele, teve muita angústia, teve pecados também. Ele teve que lidar com aqueles ingredientes desagradáveis, mas ele soube lidar. Ele lidou com o pecado, ele caiu no pecado, ele lidou com ele se arrependeu, ele confessou e aí ele sofreu as consequências do pecado. Ele teve perdas, ele chorou muitas lágrimas. Eu penso que os últimos dias da vida de Davi não foram muito felizes. Não foram muito felizes, porque foi os anos em que ele passou aquele susto no coração, que o coração quase saía pela boca. Primeiro quando a criança morreu, o filho de Batseba. Depois, quando a filha foi abusada pelo irmão. Você não pode imaginar isso, o que é? Você está dentro da sua casa, com aquele monte de filhos, você fica sabendo da história. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu essa semana? Aconteceu aquilo lá. Aí o irmão jura matar o outro, aí daqui a alguns anos, 2 anos depois, Davi passa aquele susto, 2 anos depois, mataram todos os filhos do rei. O homem chegou, não, mataram não, só matou um, porque já tinha planejado matar. O cara sabia, mas Davi não sabia, que o irmão tinha planejado matar o outro. Os últimos dias da vida de Davi, se é uma pessoa que lidou com dor, grife, angústia, tristeza, foi Davi. Mas ele terminou um bolo muito bom. Davi terminou a vida, ele terminou com um bolo. Você sabe que não importa os ingredientes? Não importa os ingredientes. Importa o tipo de padeiro que você se torna e Deus se orgulha de você. Tá? Eu vou repetir nessa mensagem aqui uma frase que Davi falou. Não só Davi falou essa frase, mas Jacó também falou essa frase. O Deus que me remiu de todas as minhas angústias. Sabe quem é esse Deus? Que ajudou ele a fazer o pão. Deus me remiu de todas as minhas angústias. Jacó falou isso. Jacó foi um homem de tristezas. Tá? Quando o faraó perguntou para ele assim, Jacó estava com 142 anos. Não, 100 e... Bom, estou em dúvida agora do número. Mas ele morreu com 147, exato. Mas quando ele foi visitar Faraó, acho que ele tinha menos que isso. Não sei se tinha 130, alguma coisa assim. 17 anos. Olha, a irmã está afiada. Ele estava com 138. Obrigado. Eu sei que Faraó perguntou para ele, quantos anos você tem? Jacó falou assim, meus anos são poucos e maus. 130 são os anos do teu servo, poucos e maus. 20 anos fugindo do irmão. Aí encontra com um anjo que quer quebrar a perna dele. Depois ele perde um filho e o filho está vivo. E depois ele, tipo assim, meu Deus do céu. Deus nos dá experiência. Alguém disse para mim assim, Deus nos dá ingredientes difíceis.
Ele nos dá. Ele nos dá ingredientes difíceis. Porque Ele sabe que Ele pode ensinar você a fazer um bolo bom com coisa ruim. E não depende do ingrediente, depende do homem que você é. Depende da mulher que você é. Deus sabe que não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver com o padeiro. Agora, outra coisa interessante nesse cenário é: tudo se ganha e tudo se perde em apenas uma geração. Oh my God! Está aqui. Incrível que quando você lê Ezequias, e não leia Ezequias só em crônicas, leia Ezequias em reis, porque repete a história e você tem outros detalhes. Um dos detalhes sobre Ezequias é que ele foi o único rei que teve coragem de tirar os altos. Ele derrubou todos os altos, e não só isso. Na época de Ezequias, eles ainda tinham lá aquela serpente que Moisés levantou no deserto. E eles faziam adorações a ela. E Ezequias despedaçou. Quer dizer, nenhum outro rei, antes de Ezequias, nem Davi, nem Salomão, nenhum outro rei despedaçou a serpente. Ela estava lá, Ezequias fez isso. Só você percebe que numa geração, um padeiro pode mudar a história de uma geração inteira. Mas na próxima, vem um lá e destrói todo o trabalho da geração anterior. Agora eu vou para o final da minha mensagem, que é o último ponto. O título é Como fazer padeiros bons. Porque agora eu já não estou falando de fazer bolo, eu estou falando de fazer padeiro. Deus precisa fazer padeiros que façam bolos bons. Como fazer padeiros bons? Primeiro, coisa que Deus me falou é fazer curso de padeiro. Deus dá curso de padeiro. Deus chama homens e mulheres para aprenderem com Ele sobre como fazer bolo com quaisquer que sejam os ingredientes que estejam disponíveis na sua cozinha. Ah, mas eu não tive uma mãe boa. Minha mãe foi uma mentirosa, foi não sei o quê, foi não sei o quê. Deus quer te ensinar a fazer bolo com esse ingrediente. Ah, mas o meu pai foi. Seu pai foi, mas agora você que é. Que padeiro você é? Deus não está fazendo um bolo pelas mãos do seu pai, Ele está fazendo pela sua agora. Então, Deus é melhor. Então, tipo assim, Deus ele chama homens e mulheres para fazer um curso de padeiro. Esses cursos estão sempre disponíveis, eles não estão disponíveis em nenhum outro lugar, não está na internet, não está online, não está em nenhum outro lugar, a não ser no quarto de oração. Pausa! Pare o céu nesse momento. Pare o sol, pare a lua, pare as estrelas, pare tudo. Porque quando é que vai cair em nós a ficha de que a gente não tem condição de fazer esse bolo direito, se não for aprendendo com o Senhor, e não tem outro lugar de aprender a fazer bolo bom com ingrediente ruim, se não for na presença do Senhor. Você vê que eu prego, ou qualquer um prega, vai parar no mesmo lugar, na oração. Não vai parar em outro lugar. Onde é que eu vou praticar isso? Onde é que eu vou realizar isso? Onde é que eu vou ser isso? Quem ora muito, ele ora muito porque ele quer aprender a fazer que bolo Deus faria se ele estivesse no meu lugar. E quem não ora muito, porque eu estou falando muito, porque a diferença aqui é muito. Porque orar pouquinho, todo mundo ora. Jesus, obrigado, boa noite, bom dia. Todo mundo dá um beijinho para Jesus. Mas não ora muito. Quem não ora é porque quer fazer um bolo de qualquer jeito. Não está preocupado com o tipo de bolo que você faz como pai, como mãe, como esposo, como marido e como pastor. Eu tenho uma consciência muito aguda do Espírito Santo, de que o tipo de pastor que eu sou é o tipo de bolo que as pessoas vão ter que engolir.
É incrível que a igreja é a obra de Deus, mas Deus limita ela aos homens que estão na frente dela. Eu acho isso uma das coisas mais inexplicáveis. O quanto Deus respeita um ser humano dentro da obra dele. Deus limita os homens aos homens. Então, por isso que eu falo, se for procurar uma igreja, não procure por causa do estacionamento, não procure porque tem programa para as crianças, não procure por causa do pastor, procure saber quem é o pastor. Porque Deus limita as coisas ao homem, ao padeiro que ele colocou ali. Se você for casar com um homem, não olha para a carteira dele, nem para os diplomas dele na parede. Você tem que saber quem é o homem. Se você for casar com uma mulher, o provérbio diz, não olhe para a beleza dela. Porque enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, isso é a mulher que é uma padeira, né? Que faz bolo na presença de Deus. Essa mulher, essa vai te ajudar a fazer o bolo. Que depois você vai ganhar uns bolinhos pequenininhos assim, que chama os filhos, né? E eles vão crescer, ficar grandes. E esses bolos são tremendos, eles são assim. Você vai ter que realmente saber lidar. A pergunta do Espírito Santo, alguém já se testou e não gostou do tipo de bolo que você faz? O tipo de bolo que eu faço, sempre desorganizado. Ou eu faço um tipo de bolo que é sempre, eu sou o boleiro apressado. Ou eu sou o boleiro desanimado. Todo bolo que eu faço tem gosto de desânimo. Por quê? Porque o padeiro é desanimado. Ou todo bolo que eu faço tem gosto de ira, porque eu sou um padeiro iracundo. Eu não tenho paciência. Ou todo bolo que eu faço sai salgado demais. Tudo é demais, salgado demais. Né? Salgado demais. Ou às vezes não tem gosto nenhum, tem gosto nenhum. Esse é um bolo em cima do muro. Nem é sal, nem é doce. Sem sabor. Ou tem gente que faz o bolo azedo, né? Sour. Azedo. Não é o ingrediente, é o coração do padeiro. Muitos padeiros continuam culpando os ingredientes, mas não é. É o coração do padeiro. Então, como é que você pode descobrir que tipo de padeiro você foi até hoje? Simples. Uma das respostas é, para descobrir que tipo de padeiro que eu sou, é só você olhar os anos que eu vivi até aqui. Tá? Os anos que eu vivi até aqui. O que eles mostram? Ou eles mostram que tipo de padeiro eu fui até hoje. Como assim? Quando eu sou defrontado com essa e essa situação, qual é o resultado? O bolo que sai é esse. E quando eu sou defrontado com essa e essa situação, toda vez o bolo que sai é esse. Quando eu sou defrontado com essa e essa e essa e essa situação, o bolo que sai é esse. Você já olhou o padeiro? Eu tive uma surpresa com uma namorada que eu tive na igreja e foi funny, eu lembrei disso. Eu era regente do coral da igreja e eu estava querendo namorar uma irmã. Sujei minha blusa sem ver. Acho que foi o negócio ali. E o pastor chegou para mim, me chamou e falou assim, meu filho, vai dar certo não, isso aí não é. Aí, tipo assim, eu sabia que não era o tempo todo, desde o começo eu já sabia, mas você sabe como é que é, né? E o problema não foi esse, porque eu obedeci o pastor, eu terminei dando um jeitinho para terminar o namoro. Só que quando eu terminei, a irmã, ela descobriu por quê, que foi porque o pastor me chamou. E o pastor deu uns conselhos de que não era a melhor opção para mim. Não é? E aí, tipo assim, naquele desentendimento, que ela ficou muito furiosa, né?
Eu estava em cima do prédio, no apartamento onde ela morava, o carro dela estacionado lá embaixo, né? Ela desceu correndo do apartamento, ela pegou o carro e saiu cantando pneu. Sabe, coisa de homem, sabe aquelas coisas que homem faz quando está com raiva? Ela que fez. Ela desceu voando as escadas, pisou naquele carro que saía cantando pneu e ela sumiu. Eu não sei para onde ela foi, eu só sei que ela desapareceu. Depois, quando ela acalmou, uns dias depois, que ela falou para mim onde que ela foi. Ela foi no bar e mandou abrir uma garrafa de uísque para ela, com o nome dela. So, ela foi se vingar do pastor e de mim e de todo mundo. Eu estava conhecendo a boleira com quem eu queria me casar. Escuta, como você viveu até hoje, como você reagiu, mostra que tipo de padeiro você é. Como que você sempre reagiu com as situações, com as coisas? Eu tenho certeza que ao longo da sua vida e da minha, Deus já testou eu e você muitas vezes. Deus já botou esse e esse ingrediente. E Ele sempre sabe que sai o mesmo bolo. E Deus diz, como é que eu vou mudar esse padeiro? Eu preciso de um bolo diferente. Mas Ele só faz o mesmo bolo. E aí você precisa começar a orar pelo padeiro. Sabe como? Você precisa começar a falar com Deus assim, escuta, eu não sei fazer bolo de outro jeito, eu só faço assim. O meu estilo de vida sempre foi esse, eu sempre reagi dessa forma. Eu tenho sido esse padeiro até aqui. Uns padeiros se derretem, desanima, se acovarda, se torna escravo dos outros, medrosos, porque sempre reage com medo, sempre reage com medo. Você é um padeiro que cozinha com medo. Ai, gente, eu nem vou falar muito aqui, não. Mas tem muita gente que continua usando esse como um dos maiores ingredientes. Isso aí não é nem ingrediente, não. Isso aí é a farinha principal. Medo, 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 medo. Sempre medo. Medo. Deixa eu falar aqui rapidamente para terminar. Aquele relógio ele ficou no horário anterior. Que ontem nós fomos orar para uma pessoa, eu e a pastora, e uma situação de casamento, em que o marido pediu o divórcio. Eu acho engraçado esses crentes que pedem divórcio. Não, é crente, mas eles pedem o divórcio. Aí, a gente foi orar, com a esposa. Só que a gente percebeu que ela estava com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. E já tem muitos anos que ela vem tolerando aqueles espíritos que têm agido no esposo dela por causa do medo. Só naquele bolo ruim que ela estava fazendo naquele casamento, um dos ingredientes, ele colocava um monte de ingredientes, lógico, que ela trouxe os ingredientes que ele coloca isso, 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 ok, tá bom. Mas e qual que você coloca? Bem, ela estava colocando esse. E foi incrível que na hora que a gente estava orando, a pastora orou, aí o Senhor falou comigo, tem mais uma coisa aí. Tem medo. Está sendo intimidada. Pela situação. Entendeu? Você às vezes coloca um ingrediente sem saber que você é um padeiro, que tudo que você faz tem medo. E você precisa dizer para Deus, eu não quero mais fazer bolo com medo. Eu quero fazer bolo com coragem, eu quero usar outro ingrediente, eu não posso continuar usando esse ingrediente do medo, da covardia. Outros se tornam amargos. Eu tenho aqui uma caixinha de fel. Tudo que acontece, eu coloco um pouquinho daquilo. Todo o meu bolo sai amargo, todos. Nenhum presta. Nem eu consigo comer. Porque é o coração do padeiro. Outros são controladores, manipuladores, dominadores. Olha, esse ingrediente que eu vou colocar aqui, dureza, é um ingrediente muito comum. E na minha família mesmo, eu tenho orado me arrependendo por esse espírito aqui. Porque é um ingrediente que muitas pessoas colocam no seu bolo. A vida nos fere. Aí o que a gente faz? Em vez de derreter, a gente endurece.
Quanto mais nos fere, mais duro a gente fica. É a forma de fazer bolo. Um endurece o bolo, outro derrete o bolo. Derrete mais, derrete mais. É uma moleza, é uma choração, é uma covardia, que o Espírito Santo olha assim, misericórdia. Outro não, outro vira uma pedra. Vem que foi. Entendeu? E o Senhor olha para esse espadeiro, eu acho que os anjos ficam assim, eles devem ficar assim. Sabe por quê? Um dia eu ainda quero perguntar para um anjo, porque um anjo é uma pessoa que é um ser que ele já vive há milhares de anos. Né? E esses anjos que são enviados do céu para estar com a gente, você não é a primeira pessoa que ele guarda. Você pode imaginar quantas pessoas ele já guardou, ele já conviveu a vida inteira. Deve ser muito interessante para um anjo ele falar, meu Deus do céu, esse aqui está mais fácil do que aquele. Eu tive que caminhar com aquele até o dia dele morrer. Mas foi um trabalho. Você pode imaginar o trabalho dos anjos? Tipo assim, graças a Deus que Deus me deu um padeiro diferente, porque aquele lá, meu Deus do céu. Porque a vida do homem é 80, 90 no máximo, né? Um anjo está aí há milhares de anos. Então, tipo assim, quantos homens ele teve ou quantas mulheres o anjo caminhou com ela. E eles têm muita história para contar. Eu falo para você, eu quero conversar com os anjos no céu. É porque aqui na Terra, qualquer ser humano, se conversar, a história é, né, parecida. Mas os anjos, poxa. Então, a oração que eu quero que vocês comecem a fazer aí, Jesus ajuda o homem a terminar. Que ele começou aí, que eu tenho que ir para o final aqui. Eu vou terminar assim. Vou falar agora da cozinha onde a gente faz o bolo. Olha, você tem que fazer curso de padeiro. Pedir para Deus mudar o padeiro. Mas outra coisa que você tem que fazer é escolher a cozinha. Onde você cozinha esse bolo. Olha, irmãos, eu honestamente, a vida inteira, e eu digo isso um privilégio com humildade, não com orgulho algum, tá? Eu não sofri nada na vida, como pessoas que viveram no orfanato, que não tiveram pai, não tiveram mãe, eu nunca passei essas coisas. Eu não sei o que é ser rejeitado, porque meus pais me amaram. Eu não sei o que é sofrer. Mas eu louvo a Deus de Ele me ajudar a escolher a cozinha onde eu fiz todos os bolos da minha vida. E eu sou uma pessoa que eu não tenho marcas do mundo, eu não tenho marcas do maligno em mim. Eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque a minha cozinha sempre foi a cozinha da oração, sempre foi. Eu fiz sempre os meus bolos lá. Eu tive ingredientes muito ruins para lidar. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tive que lidar com uma depressão que foi uma depressão permitida por Deus, ela foi desenhada por Deus. Os ingredientes eram decepção, tristeza, mágoa, desonra, gente falando mal, e um monte de coisa assim, uma igreja que me feria muito, que eu não acreditava naquela igreja mais. E Deus, ele desenhou. Sabe quando Deus desenha uma coisa específica para você passar, ele fez aquilo. Mas eu levei o mesmo bolo para a mesma cozinha. Há 37 anos atrás, eu tive que fazer um bolo. Eu estava com 20 anos de idade, super apaixonado por uma menina. Eu já pesava pouco, era magrinho, só que eu emagreci mais ainda. Eu trabalhava no escritório em Brasília, eu perdi o emprego porque eu não estava conseguindo concentrar. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. E eu tive que fazer esse bolo. Eu me lembro que era sexta-feira, eu não fui para o trabalho, eu fui para o monte. Eu falei, eu vou orar. Em jejum. Eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso do final desse bolo, nesse fim de semana. Se eu for contar as minhas histórias, onde eu tive confrontos, onde eu tive situações, há um ano e pouco atrás, um irmão, um amigo, um colega meu, chamado Douglas, lá de uma cidade, ali para baixo, perto de Framingham, Marlboro, me ligou, perguntando se eu não queria assumir uma outra igreja. Mais um bolo para eu fazer. Eu fui para a cozinha resolver essa mesma situação. Eu queria te perguntar, onde você cozinha seus bolos? Tem gente que pega o carro e sai dirigindo na rua.
That's okay. Mas você para em algum lugar e vai orar? Tem gente que faz o bolo na cozinha da racionalização. Como que eu vou resolver? Como eu vou bater a cabeça a noite inteira? Como que eu vou resolver isso? Não, não faça o bolo na cozinha da sua cabeça. Faz o bolo na cozinha da oração, onde você se derrama diante do Senhor, onde você começa a ouvir a voz do Senhor. E aí você começa a fazer essa oração aqui, ó, a oração de fazer bolo. Que oração é essa? Essa aqui, ó. Essa aqui. Senhor, como que eu faço esse bolo com os ingredientes que eu tenho hoje e não posso mudar? Senhor, eu não posso descasar e casar com o casamento que eu queria. Eu já estou com esse. Não tem como mudar. Como é que eu faço esse bolo? Como que eu levo essa mulher, essa que eu tenho hoje? Não tem outra, não tem como mudar ela. Como é que eu faço esse bolo com esse marido, Senhor? Desse, não tem outro, é esse. E os filhos eu não posso trocar. É esses aqui que eu tenho, Senhor. Senhor, e meus parentes, Senhor, minha mãe é aquela, não tive outra, não posso ter outra. Como é que eu faço esse bolo com essa? Sabe por quê? Geralmente a gente quer mudar os ingredientes, ocupar os ingredientes, ou a gente quer dizer assim, eu me recuso a fazer esse bolo. E Deus forçou você. Eu digo para vocês, eu não sou budista, não defendo o budismo. Mas uma das coisas que o budismo prega é uma coisa que os crentes erram muito. Eles falam assim, aceite o que é como é. E tenha paz em aceitar as coisas como elas são. Isso é bom. Pode ser. Isso é bíblico também. Entendeu? Porque as religiões, assim, elas tiram as coisas boas e dizem que é delas. Mas isso é bíblico. Entendeu? Sabe aquela oração que o irmão fez? Senhor, me dá coragem para eu mudar as coisas que eu posso mudar. Coragem. Se você não tiver, você não muda. Me dá serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. E me dá sabedoria para eu descobrir a diferença. Qual que eu tenho que mudar, qual que eu tenho que aceitar. Muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que Paulo teve que aceitar foi o espinho. Deus botou o espinho lá e Paulo, como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo isso? Vou orar, vou tirar esse negócio daqui. Senhor, resolve, Senhor. E Deus, Paulo, não. Aí orou de novo. Aí Deus, não. E Paulo orou de novo, 3 vezes. Aí o Senhor falou assim, não ora mais, não fala mais no assunto. Esse aí é para ficar com você. Esse ingrediente é seu. Eu quero que você aprenda a trabalhar com ele. Eu quero que você viva com ele. Vou dizer uma coisa para vocês que eu tive que aprender a me submeter. E hoje, por isso que eu tenho mais paz comigo mesmo. O meu temperamento, eu sempre lutei contra ele. Não gosto de ser melancólico. Não gosto de ser sensível. Não gosto de... E Deus, mesmo, não vou te dar outro. Vai ter que... Aí eu comecei a agradecer a Deus pelo meu temperamento. A me submeter e me aceitar. Então... eu quero dar um versículo para terminar aqui a nossa classe, que é o Salmo 144, versículo 1, que eu já mencionei, mas eu vou só falar ele, porque ele diz assim, o salmista diz assim para Deus, o Senhor adestra as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra, só que hoje nós não estamos em guerra, hoje nós estamos na cozinha, fazendo os bolos da nossa vida. E o Senhor gostaria que nós abraçássemos os ingredientes, nos humilhássemos e fizéssemos o bolo que Ele nos obrigou a fazer. Tá? Eu quero terminar com essa frase aqui. Não culpe as pessoas pelos ingredientes que você tem. Tá? É melhor admitir que você não está sabendo fazer o bolo. Tá?
não está sabendo fazer o bolo, ou não tem as ferramentas certas para fazê-lo, e que você precisa de ajuda para fazer um bolo melhor. Preciso de ajuda. Vou colocar aqui, preciso de ajuda para fazer um bolo melhor. Porque tem gente que fala assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Não, não está não. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu vou te falar que não, porque você está fazendo o melhor sozinho, e sozinho o bolo não vai melhorar. Você precisa de ajuda para fazer um bolo melhor. Deus ajudou Davi a fazer o bolo da vida dele, e ele terminou. A palavra de Deus não diz que Davi terminou a vida amargurado, entristecido. A palavra de Deus diz que Davi cumpriu o propósito na sua geração, com os ingredientes tão desagradáveis. Quando ele tinha 17 anos, que ele derrubou o gigante, ele nunca imaginou que ele ia ter angústia, a piores angústias que um pai pode passar. Filhos mortos, 3 filhos mortos, uma filha abusada pelo irmão. Davi nunca sonhou que ele teria que lidar com esse tipo de ingredientes. Porém, Davi terminou a vida. Ele terminou o bolo que Deus deu para ele fazer. E eu quero humildemente convidar os irmãos